Olá, irmãos, Gabriel e Ricardo aqui do Farol da Liberdade, em mais um devocional. Tenham um excelente dia. Hoje leremos o texto na Palavra de Deus em 1 Coríntios 15, dos 55 ao 58. Peço que você abra a sua Bíblia e que você leia aqui comigo e faça essa reflexão na Palavra do Senhor. Antes de tudo, gostaria que você desse o like no vídeo aqui embaixo, já apertasse o joinha e que você compartilhasse esse vídeo com alguém. Pois bem, hoje nós falamos de ressurreição. E esse texto aponta para isso. 1 Coríntios 15, 55 a 58 diz assim: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor. Que linda passagem. Eu incentivo que você leia depois aqui o capítulo 15 na íntegra. Mas ao longo dos 2000 anos, são 20 séculos de cristianismo, surgiram diversos falsos ensinos, falsas doutrinas. E alguns desses erros são heréticos, tantos outros imprecisões, focam em tirar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Surge primeiramente a ideia de que Cristo não teria morrido, mas apenas desmaiado, tido um colapso ou algo dessa natureza. Alguns, como os islâmicos, dizem que quem morreu no lugar de Jesus foi um sósia, porque o mero fato de Cristo como um profeta, que é assim que os islâmicos enxergam, Issa, que é quem Cristo é para nós, eles enxergam como um profeta. O mero fato de Cristo ter morrido mostra que Deus não deu providência a tempo. É impensável para eles que Jesus, como um profeta de Deus, tenha morrido. Tantos outros vão dizer que Cristo era uma emanação, uma espécie de fantasma, um espectro que andava por aí. Então, ele não poderia morrer porque ele não tinha nenhum corpo, Essas são algumas visões heréticas do primeiro século. Alguns falam de uma natureza distinta daquela que é narrada aqui no texto bíblico. No entanto, eu e você, como cristãos, sabemos. Nós cremos sim que Cristo morreu, que ele não apenas morreu, como muitos sonham, imaginam para o seu futuro, numa velhice tranquila, cercada pela família, cercada por amigos. Não. Na verdade, Cristo morreu jovem, com uma vida inteira pela frente, do ponto de vista de finitude do ser humano, 33 anos, era um jovem até para a época, um adulto. Ele morre numa punição duríssima, uma pena de morte cruel, talvez a mais cruel que o ser humano já pôde conceber. Se ficar lá em desidratação no sol, pregado em uma cruz. Foi assim que Cristo, o nosso Senhor, morreu. O grande diferencial é o que vem depois. 3 dias depois. A morte não teve poder para deter Cristo. A morte foi o último inimigo que Cristo derrotou. Essa história é mais triste ainda porque é um inocente que morre por culpados. A história de Cristo é a história mais triste que existe. É alguém jovem, o culpado que vive para o inocente morrer. Você é traído pelos seus amigos. Judas te vende por moedas de prata, por dinheiro. Ele te troca pela grana.
Você só faz o bem, você é conhecido por isso, você cura a gente, você ensina as pessoas, você multiplica alimentos, você faz sinais. E as pessoas te matam por inveja. A história de Cristo é a história mais triste que existe. No entanto, o final é feliz porque Cristo vence a morte. E em Apocalipse 1,18, Cristo vai dizer para nós: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Cristo derrotou a morte. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. E essa é a nossa garantia de vida eterna. Se não fosse dessa maneira, tudo que cremos e tudo que nós prezamos, tudo aquilo que é valor caro para os cristãos, seria vazio, seria ridículo. A morte é o nosso limite nesse mundo. E se depois dela nada nos restar, a vida perde o seu melhor. Que comamos e bebamos, então, carpe diem, né? Que você colha o dia como uma flor, porque você não sabe do dia de amanhã. Você não precisa ter nenhuma observância moral dos seus comportamentos. Por que deixar de se comportar como você quer? De acordo com as suas paixões? Óbvio, se no horizonte da morte fosse o fim, ou seja, você fecha os olhos e tudo acabou, não teria por que você viver dessa maneira restritiva, normativa do ponto de vista moral que a fé cristã determina, correto? Mas nós não cremos assim, porque Jesus ressuscitou. Nós também, como seus seguidores, se morrermos antes da segunda vinda de Cristo, iremos ressuscitar. E por isso nós jamais tememos a morte, porque Cristo ressuscitou. E é assim que eu termino os devocionais aqui, dizendo que Cristo ressuscitou. Aleluia, que Deus seja louvado porque Cristo ressuscitou. Porque essa é a última esperança. Isso é o que define se Jesus era um cara legal ou não. Se ele era verdadeiramente o Filho de Deus ou não. Ele ressuscitou. Ele não viveu só uma vida boa e foi punido, e foi traído, e teve a história mais triste de todo mundo. Não. No final dessa história, há plena redenção, porque ele vence a morte e tem as chaves do Hades, do inferno, da porta dos mortos, na mão. E de lá, da morte, ele nos ressuscitará, para termos corpos glorificados na eternidade. Em nome de Jesus, irmão. Se nós nunca nos encontrarmos nesse mundo face a face, saiba que estaremos juntos na Jerusalém Celestial. Cristo tem plenas condições de salvar qualquer um de nós, independente da extensão dos seus pecados. Ore pelo perdão deles e saiba que no momento em que você clama por Deus, o sangue santo de Jesus Cristo te redime, te salva de todos os seus pecados. E você passa da morte, passa desse corpo em corrupção e envelhecimento todos os dias para um corpo glorificado na próxima vida, na eternidade. Em nome de Jesus, que você tenha essa esperança no seu coração hoje e que viva de acordo com o Espírito Santo que te habita. Em nome de Jesus, vá para o seu dia em paz. Cristo ressuscitou. Aleluia.